Olá, alunos, tudo bem? Vamos dar continuidade às nossas videoaulas da disciplina Metodologia do Ensino da Língua Portuguesa. Hoje continuaremos o eixo Leitura, Escuta, a parte 2. A leitura, nós podemos considerar que há diversas modalidades de leitura e elas devem ser utilizadas em situações diversas na sala de aula. Dependendo do tipo de texto, do gênero textual, da intenção da aula, o objetivo a ser alcançado. E nesse sentido, é muito importante que as leituras sejam organizadas. Aqui eu vou utilizar como base teórica o livro da Isabel Solé, que trata de estratégias de leitura. Isabel Solé, ela vai definir 3 etapas importantes para a organização da leitura na sala de aula: a pré-leitura, a leitura e a pós-leitura. A pré-leitura é o início, claro, da atividade. Então, a atividade de leitura, ela vai ter essa etapa com a intenção de ativar o conhecimento prévio do aluno. O que será que o aluno imagina ser aquele livro, aquele texto, aquela leitura? E a partir de considerações da professora, o aluno pode criar hipóteses do que seria, né? Do que seria, o que iremos ler. Essa atividade ela vai proporcionar com que o aluno aplique determinados conhecimentos que ele já tenha, né? Para identificar algo na história que está começando a ser apresentada, que ele construa também interpretações sobre o texto, pelo que ele está começando a entender. Aplicando esses conhecimentos prévios, o aluno ele começa a antecipar a ideia central do texto e o tema. E é muito, muito importante para que se tenha uma leitura efetiva, que se crie esse exercício de identificar a ideia do texto e o tema. Para início da atividade pré-leitura, pode-se considerar, por exemplo, mostrar a capa do livro, questionar, fazer alguns questionamentos aos alunos, por exemplo, como será a história desse livro? Quem escreve esse livro? Quem ilustrou? Olha as ilustrações chamam muita atenção dos alunos, principalmente dos menores. Quem será que ilustrou? Né? Pelas ilustrações, também já criando hipóteses a respeito da história. E o que tem na capa do livro? O que essa capa pode identificar? Nesse sentido, é muito, muito importante o aluno ter a liberdade de pegar o livro, né? Nada contra os livros digitais, eles vêm acrescentar, mas em determinada fase, né, de aprendizado, é muito importante que o aluno veja o livro ali físico e esse contato inicial com a capa, ele vai fazer parte dessa etapa da pré-leitura. Continuando essa etapa, podem existir textos avulsos que não tem capa, né, não há alguma ilustração, e mesmo numa apostila, um trecho de um texto, podemos estabelecer essas atitudes da mesma forma, né? Criando hipóteses a partir da característica do texto, o título, se tem alguma ilustração, o que será que vem, né? O que será que vem nessa história? Despertando aí o interesse do aluno também para querer saber e também a vontade de ler, de entrar em contato com a história. Para Solé, é importante estabelecer previsões sobre o texto. Então, o leitor, o início desse contato, ele estabelece previsões. O que será? Qual é a minha expectativa? Como será desenvolvida essa história? Sobre o que se trata? Então, esse processo, ele é contínuo. Nós estamos sempre entrando em contato com textos,
com a pré-leitura formulando hipóteses, né, criando expectativas também, e isso é muito necessário para essas atividades, para que os alunos eles antecipem a leitura e já entrem em contato, não diretamente, tendo essa etapa inicial de pré-leitura. Na segunda etapa, segundo a Isabel Solé, se trata da leitura em si. Então, após as atividades da pré-leitura, o professor ele vai propor as atividades de leitura em si, que essa atividade, sim, vai possibilitar a compreensão do texto. E todo aquele processo de previsões que foi verificado anteriormente, ele vai se constituindo, tomando forma. E nessa etapa é importante que os alunos não se apoiem totalmente no professor, né? Para desenvolver ali marcas, indicadores de informações que venham no decorrer da leitura, para que ele mesmo, de forma autônoma, consiga formular hipóteses, né, verificar se aquela hipótese é verdadeira, será que o final será assim realmente, será que aquele determinado personagem ele traz aquelas características reais que ele imaginou, e também a mensagem, né? Tratando-se, por exemplo, de textos não ficcionais, um texto de informação, um texto científico, também pode fazer parte dessas etapas de leitura. Nessa etapa da leitura em si, podemos desenvolver as seguintes tarefas. Então, iniciar a leitura propriamente dita, explorar bastante as ilustrações do texto. Então, aí sim, né, vamos verificar com mais cuidado as ilustrações, acompanhando a história, e explorar os ambientes em que se passa a história, sempre com o auxílio do professor, mas é muito importante o aluno próprio desenvolver isso, e a troca também, né, entre os colegas é muito importante. Essas tarefas, elas vão desencadear a ação real de leitura. Então, para Isabel Solé, durante essa atividade de leitura, os alunos eles devem ser conduzidos para que exponham de forma sucinta, resumida, o que foi lido, né? Então, o pedido, a intenção de que se exponha a história como um resumo. Também é importante que o aluno esclareça as dúvidas que ele ficou a respeito do texto para comprovar, né? O professor ali, através do questionamento, esclarecimento das dúvidas, ele vai verificando se o aluno compreendeu, mas o próprio aluno também deve exercitar o autoquestionamento, que é quando ele pretende sozinho verificar se entendeu o texto, né? Através das respostas que o professor dá também, formulando perguntas pertinentes, ou seja, comprovar as hipóteses formuladas na atividade pré-leitura. Por isso é importante que se faça essa sequência de etapas, para que o aluno se sinta confortável, seguro para essa interpretação e compreensão da mensagem do texto. A etapa final, após a leitura, vai ocorrer o quê? A compreensão da ideia central. Então, para finalizar, o aluno ele deve entender a importância da ideia central do texto, tentar identificar o tema do texto, que os dois são conhecimentos distintos e um auxilia a compreensão do outro. O tema de um texto, ele vai ser o que? A parte do texto que vai permitir a pergunta de que trata esse texto, né? É uma compreensão geral. A ideia principal já podemos definir como a ideia que o autor quer transmitir. A partir do conhecimento desses dois itens, podemos ter o conhecimento produzido
sobre a leitura do texto. Nesse sentido, também é importante que o próprio professor tenha essa compreensão. E no momento que ele está organizando as tarefas de leitura, as etapas de leitura. Então, sempre o professor deve fazer uma preparação anterior, né, às atividades, tentando ele mesmo identificar o tema do texto e a ideia principal. Nas atividades de pós-leitura, o professor ele pode solicitar que os alunos formulem perguntas. Então, a partir ali da leitura, essa etapa de pós-leitura, é praticamente uma verificação, tanto de parte do professor quanto do próprio aluno, do entendimento. As perguntas formuladas, elas devem buscar ali exercitar o pensamento do aluno. Então, por exemplo, escreva os numerais que aparecem na história, para ver se ele prestou atenção, quais os personagens que fazem parte, o que determinado personagem pretende com certa ação, né? O desenrolar das ações, como que se deu, o autor lhe quis mostrar o que com a história, né? Se há alguma mensagem ali por trás de toda aquela história, qual o cenário da história, destacar, principalmente na parte em textos ficcionais, destacar os elementos da narrativa, personagem, cenário, enredo, e nisso se fecha a atividade de leitura, nessa terceira etapa. Para Solé, a atividade de pós-leitura, ela deve provocar os alunos, provocar a compreensão, a interpretação, ele perceber a importância dessa compreensão e demonstrar também para o aluno que a ideia principal do texto é muito importante. Nesse sentido, explicar aos alunos, então, o que é a ideia principal, né, como encontrá-la, o tema, é um exercício da pós-leitura também, né, nas explicações. Fazer com que os alunos revejam o objetivo da leitura, atualizarem os conhecimentos prévios e as hipóteses formuladas lá no início, na pré-leitura, é muito interessante e importante também. Essas atividades, elas devem ser articuladas em torno de um gênero textual. Então, dependendo do gênero, como eu já citei no início, o gênero ficcional, uma narrativa, tem as características próprias. Um gênero informativo, um texto científico, ele também terá ali as características que o professor ele pode também destacar as características do gênero na pós-leitura. Para finalizar, eu vou indicar a leitura de um texto para vocês durante essa semana. Já está disponibilizado. É o capítulo 1 do livro Estratégias de Leitura da Isabel Solé. O capítulo 1, ele se chama Desafio da Leitura. E eu quero que vocês leiam com cuidado e a atividade, ela vai estar relacionada com essa leitura. Até logo!